vai chegar num momento que o desenvolvimento de força seu, da pessoa que tem hernia de disco, vai ser igualzinho ou se bobear até melhor do que quem não tem hernia de disco. Porque você sabe treinar, descobriu o seu limite, sabe até onde pode ir e assim por diante. Olá, seja bem-vindo ao canal Lombardi Viking, sou Marcel Albuquerque, o Viking, e neste vídeo eu vou te falar sobre o desenvolvimento de força para quem tem hernia de disco e os medos, né? Eu sei que tem gente que tem medo para treinar, se tem hernia de disco ou se não tem hernia de disco, eu sei que tem gente que tem medo de treinar, seja, vamos supor, eu não vou fazer exercício tal ali porque vai doer minha coluna. Tu já tá com a expectativa de que vai doer. Às vezes o exercício não dói, mas você tem o medo de que vai doer. Ou sei lá, aumentar o peso no exercício vai fazer mal para minha coluna. Então, é sobre isso que eu vou falar. Neste vídeo, eu já vou iniciar com os pesos que eu utilizo em alguns exercícios. Por exemplo, o supino eu faço com 60 quilos. É deitado bonitinho com a barra e tal, 60 quilos. Eu tenho 75 quilos e eu faço para 12 repetições com 60 quilos. Então, eu quase levanto o próprio peso do meu corpo no braço, né? O agachamento eu faço com 75. Para as mesmas 12 repetições eu faço com 75 quilos no agachamento, né? E do levantamento terra eu faço com 90 quilos. 90 quilos para 12 repetições. Se tu parar para fazer as contas, isso dá 1.080 quilos. Ou seja, no levantamento terra, para 12 repetições, a soma de tudo isso vai dar 1.080 quilos, vai dar 1,80 quilos. Essa soma aí, essa multiplicação de peso vezes repetições, vai ser bem importante lá no final desse vídeo, onde eu vou te mostrar um método muito eficiente para tu aumentar o peso do exercício sem tu abusar do teu corpo e abusar da hérnia e sem desenvolver ou sem atacar esse teu medo que tu tem, né, do treino, do exercício, de aumentar peso e tudo mais. Então, fica ligado. E uma das primeiras coisas que eu tenho que te falar é o para que ser mais forte. Para que alguém com hérnia de disco, que já está cheio de dor, que já está fudido, que já está pensando em parar de trabalhar, já está pensando em pegar aposentadoria mais cedo, e já está desistindo da vida, e porque a vida é chata, e porque a vida é dolorosa, e porque a vida não me retribui nada, eu já fiz coisa demais, eu não estou ganhando nada de volta, eu ainda ganhei uma hernia de disco, ainda eu estou cheio de dor. Para quê? Justamente para que tudo isso que eu falei não aconteça, ou não seja tão presente na vida de uma pessoa. Quantas vezes eu já escutei pessoas que usam antidepressivo querendo coisas talvez bem piores para a vida, né? Já era, sabe, assim, ó, para não falar outra coisa, porque tá com dor. E algum tempo depois, fazendo os exercícios, fazendo as tarefas de casa, sendo mais forte, a pessoa fica bem. E o mais forte que eu digo não é emocionalmente, até porque dizem que isso não existe. Mas é mais forte fisiologicamente, com um músculo mais forte, que aguenta mais peso, que consegue carregar mais peso e por mais tempo. E o motivo para isso é porque dá mais estabilidade. Os teus músculos, eles têm uma função, tu tem mais de 600 músculos, então eles devem servir para alguma coisa. Tu tem o teu esqueleto e tu tem um músculo que envolve o esqueleto. O músculo é parte do sistema locomotor que faz tu se movimentar e andar e caminhar, ter as tuas ações, fazer tuas coisas e tudo mais. Só que se o músculo não estiver funcionando perfeitamente, ele faz com que o sistema ósseo e as articulações, né,
que o disco intervertebral ele é uma articulação, junto com a vértebra. Ele faz, os músculos não funcionando perfeitamente, faz com que esses outros dois sistemas, o articular e o ósseo, sofram. Isso daí sofre nas doenças, no caso as doenças musculoesqueléticas e doenças degenerativas, que a hérnia de disco é uma delas. Por quê? Porque ele não provém estabilidade suficiente. O negócio é o seguinte, este elástico verde, ele é teu osso, qualquer osso que seja, é só um exemplo, e o músculo é a minha mão que vai em volta desse osso e que faz ele se movimentar, né? Que está segurando aqui e faz ele se movimentar, ou então gera estabilidade ou não para ele. O negócio é o seguinte, o que acontece quando você tem um músculo forte com tônus adequado? Lembra dessa palavra, tônus, ela é importante, porque tu pode ter um tônus reduzido ou o tônus, pode ter o a mais também, mas tu pode ter o normal, que é o ideal, obviamente, né? Então, vamos supor que tu tá lá fazendo teus treinos e teu osso se movimenta. O que eu quero que tu preste atenção aqui é o quanto que abaixo da minha mão vai se movimentar. Tá percebendo que abaixo da minha mão o elástico está se movimentando, né? Então vamos supor que essa articulação aqui tem o osso, o músculo, né, que está segurando a articulação daqui de baixo. Tá percebendo que ela não está segurando tanto, que a articulação está se movimentando? Agora, olha o músculo quando está com tônus. Tá vendo que quase não está movimentando lá embaixo? Por quê? Porque o músculo está gerando estabilidade. Estabilidade, que é muito importante para quem tem hérnia de disco ou não quer desenvolver uma hérnia de disco. Eu falo isso porque a tua coluna, ela literalmente tem lá a cacetada de vértebras dela, que vai, né, daqui da bunda até a tua cabeça. Então, se tu ficar se movimentando, qualquer movimento, ó, juro, qualquer viradinha que tu dá assim, ó, não que tu vai desenvolver uma hérnia de disco, mas quem está em crise sabe que uma viradinha assim, ó, pode causar dor o resto do dia. Por quê? Porque o músculo não fez o papel que deveria de segurar essa articulação ali embaixo, ó, de ficar se movimentando que nem doida, entendeu? Porque se o músculo tivesse contraído do jeito que eu tô agora, ó, tá vendo que tá movimentando muito menos? Olha a diferença. Movimentando muito mais, né? Que o músculo está sem o tônus adequado e agora com o tônus adequado. Segurou a articulação e a articulação não está instável. Então esse é o primeiro dos fatores, o aumento de estabilidade. Aqui nós estamos falando, eu sou lombar de Viking, então eu vou falar praticamente sempre específico para lombar. Mas isso funciona para todas as articulações. Se o teu ombro não estiver estável, que chega, ele vai fazer uns movimentos pequenos. Vou falar um negócio aqui que talvez não interesse para você porque é difícil. Movimentos artrocinemáticos, que são movimentos pequenos dentro da articulação, de deslizamento, rolamento e etc. Você não precisa saber. Que esses micromovimentos, esses pequenininhos que a gente não vê a olho nu assim, ó, eu estou fazendo a movimentação do meu braço, né? Você está vendo aí que eu estou subindo e descendo meu braço. O que você não vê é o que está acontecendo dentro da articulação, que são os movimentos artrocinemáticos, e isso acontece na sua coluna também. Então, se você tem estabilidade para que esses movimentos ocorram da forma que eles devem acontecer, provavelmente você não vai ou desenvolver um problema, ou que esse problema não se agrave e nem realmente seja um problema na sua vida, porque eu tenho as hérnias e elas não são um problema na minha vida. Elas não me atrapalham, não me tiram noites de sono e nem me causam limitações. O segundo ponto do para que desenvolver força é porque você realiza menos esforço. Aí tu me pergunta, tá, mas como assim eu realizo menos esforço? Vamos supor, aqui eu tô com uma garrafa de 500 ml que deve ter uns 200 ml dentro, inclusive eu tô com sede. Agora tem um pouquinho menos.
Vamos supor que a minha capacidade corporal de levantar peso é levantar no máximo 300 ml, ou seja, 300 gramas. O máximo que meu corpo, meu braço aqui, ó, consegue levantar é 300 gramas. Aqui deve ter umas 150 gramas, por causa do peso da garrafinha e a quantidade de água. É claro que eu estou usando um número muito pequeno, mas é para demonstrar isso para você. Se eu só consigo levantar 350 gramas, isso daqui é pesado para mim, porque está próximo do meu limite. A caneta, em contrapartida, que deve ter umas 10, 20 gramas, sei lá, ela é muito mais leve. Então, para eu levantar a caneta, eu quase não faço esforço. Agora, o esforço que eu tenho que fazer para levantar isso daqui que está perto do meu limite é muito maior. O esforço é muito maior. E o que o esforço tem a ver com você? Se você precisa realizar muito esforço para uma atividade, é provável que você perca um pouco da estabilidade que eu comentei anteriormente e é muito mais fácil de você fazer de qualquer jeito, no sentido de o seu músculo perde potencial de geração de força porque ele está no limite, então ele não tem mais muito para onde correr, digamos assim, e isso faz com que sobre para suas articulações. Mais ou menos no que eu falei sobre a estabilidade, funciona um pouco parecido para a força e o desenvolvimento de força e o esforço que eu estou comentando agora. Porque imagina que daí eu iniciei na musculação, comecei a treinar, estou ficando mais forte e agora o meu máximo de levantar de peso não é mais 350 gramas. Agora eu consigo levantar 700 gramas, que é o dobro do que antes. Ou seja, esses 150 ml não é mais metade do que eu consigo levantar. Eu não estou mais perto do meu máximo. Eu estou longe. Porque só 150 gramas perto de 700 dá, sei lá, 5 vezes a menos. Não é mais 2 vezes a menos. A distância, a diferença entre eu levantar no máximo 700 gramas e 350 é bem grande. E daí eu decidi continuar treinando. E agora eu consigo levantar 3 quilos. Porra! 3 quilos? Eu só levantava 350. Agora eu tenho capacidade para levantar quase 10 vezes o que eu conseguia antes. Ou seja, os 150 ml, eles não são nada para mim mais. Aqui já está muito leve. Então o esforço que eu realizo para isso daqui é muito pequeno. Tá, professor, mas isso daí é praticamente inútil para minha vida, porque eu não sou tão fraco assim. Tá, ok, você não é tão fraco assim. Eu usei um exagero de exemplo justamente para que seja mais fácil para que você entenda. Mas algumas atividades simples da sua vida, tipo levantar do chão, levantar da bacia, levantar da cadeira, carregar a sacola de compra, limpar a casa. Eu tenho vários alunos que reclamam, por exemplo, de que não conseguem limpar a casa direito. Por quê? Porque eles não têm a estabilidade suficiente para isso e eles realizam muito esforço para conseguir limpar a casa. Porque, por exemplo, o passar pano no chão é pesado. Talvez ele não é na primeira, segunda passada assim, ó, mas depois que você está 10 minutos fazendo isso daqui, ele fica cansativo demais. E aí que você começa a fazer com a postura toda torta, o seu músculo que está fadigado já começa a falar, joga um pouquinho para a articulação, que eu não estou aguentando mais. E aí, quando você termina de limpar a casa, você está com dor. E não só isso, por exemplo, eu sou cabeçudo mesmo, né? Mas eu tento sempre fazer uma viagem só, do carro até em casa, com as sacolas de compra. É porque eu sou cabeçudo, né? Mas eu sei que você também é nesse sentido. Você não vai ficar fazendo 3 viagens. Eu tenho que ficar subindo escada. Você acha que eu gosto de ficar subindo e descendo à toa? Eu não. Eu levo 5 sacolas aqui, 7 sacolas aqui, vou com elas todo travado assim, boto a chave na boca e vou abrindo com a boca ainda se bobear,
para não precisar fazer 2 viagens. E você acha que eu ia conseguir carregar tanto peso se eu tivesse dor na coluna? Se eu não tivesse força que chega? Porque às vezes eu compro melancia de 5 quilos. As abóboras que eu compro, 3 a 5 quilos. Agora, não é só isso que eu compro, né? É só, eu não vou comprar melancia e abóbora só no mercado e volto para casa. Eu vou lá e trago um saco de arroz de 5 quilos. Então soma isso tudo. Uma abóbora de 3, uma melancia de 3, um saco de 5, isso já deu 8 quilos. São 8 quilos só em uma mão que eu estou tendo que levantar. Aí nessa outra mão tem manga, pera, o que mais que eu compro de fruta? Banana, às vezes tem caixa de leite, tem iogurte, tem o ketchup da minha mulher que ela gosta de comprar, tem o saco de pão que dá meio quilo, tem meus 2, 3 quilos de macarrão que eu também gosto de comer. Então tu vai somando, às vezes dá uns 15 quilos de compra de mercado que eu levo, né? Que eu sei que se você precisa fazer 2 viagens, eu sei que você gostaria de fazer só em uma. E é para isso que a musculação vai te servir, para você fazer só uma viagem do carro até em casa com as compras de mercado. E não só isso, isso tudo, né, sem dor, que é a parte mais interessante da equação. Então, assim, a parte do realizar menos esforço é para todas essas atividades da sua vida. Seja para subir, sei lá, 100 degraus de escada, né, sem cansar, porque tu sabe que quando tu sobe uns 3, 4 andares, tu fica cansado, tu fica ofegante, tu fica com a perna pesada. Esse tipo de coisa pode não acontecer. Tu vai andar de bicicleta com os seus colegas, você não vai ficar por último, mas você vai estar andando lá na frente. Você vai limpar a casa, você não vai suar limpando a casa, porque vai ser uma atividade mais tranquila, porque o esforço que você realizou foi lá na musculação, foi antes. Você já treinou, você ficou mais forte na musculação, para daí quando for realizar essas atividades, que sejam atividades tranquilas. Eu tenho um aluno, inclusive, ele comprou um sítio. O cara me comprou um sítio, gosta de plantar e gosta... Ele gastou uma nota para fazer o sítio do jeito que ele queria. Uns meses atrás ele tinha me chamado para carregar pedra lá. Tirar de um carro, bota no sítio, bota do jeitinho que ele queria lá. Pedra. E o cara me falou que chamou uns funcionários dele para ajudar. E ele falou que da parte da manhã, eles começaram 8 da manhã, foram até meio-dia, depois voltaram a 1, da 1, aí eu não lembro até quando que foi. Mas de todos os funcionários que ele chamou, a maioria parou de carregar pedra no meio-dia e não voltou de tarde. Ele falou porque os caras estavam moídos, ou porque um tinha ido para o hospital tomar injeção, injeção por causa de dor na coluna. E não é velho, tá? Não era funcionário de 60 anos. O outro parou porque estava muito cansado, estava com os músculos cheios de dor. E ele continuou carregando pedra de tarde. Por quê? Porque o esforço que ele realizou para carregar as pedras era pequeno perto do quanto ele fazia de esforço na musculação. Então, para essas coisas, claro, eu não estou falando que você vai sair carregando pedra na rua ou no sítio ou alguma coisa assim, mas é um exemplo para que você entenda que o esforço que você for realizar nas atividades da sua vida, eles devem ser pequenos perante o que você treina, porque a musculação serve para isso. Não é só para a gente ficar olhando no espelho, gritando e fazendo pose e tudo mais, e ficar grandão e etc. A musculação é mais que isso, por incrível que pareça. Eu quero aumentar peso, eu quero ser mais musculoso, mas isso é por estética. E estética não te tira dor. Porque o que eu conheço de bodybuilder, de fisiculturista no caso, que tem mais dor que eu e é mais fodido que eu, pode ter lá o corpo musculoso, bonito e tudo mais. Mas se o cara tem dor, não serve de nada aquele corpo bonito, entendeu? E é isso que eu quero já engatar, porque é óbvio que ser forte não vai te impedir de ter dores, ou de ter alguma lesão, doença musculoesquelética, doença degenerativa.
ser forte não é uma garantia de que tu não vai ter nenhum problema. Porque esses fisiculturistas que eu conheço, eles são mais fortes que eu. Eles levantam mais peso que eu no supino, mais peso que eu no levantamento terra, mais peso que no agachamento. Não quer dizer que eles fazem da melhor forma possível, que é a que eu prescrevo, né, e passo e ensino para vocês nos meus vídeos. Até porque essas lesões específicas, assim, essas doenças degenerativas de articulação, elas são dependentes de vários fatores. Não é só força, não é só treinar errado, não é só limpar a casa todo dia torto e assim por diante. E eu vou te falar 2 aqui, e inclusive um deles está relacionado com os exercícios. Por quê? O fator A, que não obrigatoriamente esses fatores que eu vou te falar, eles têm ordem de importância, então tem que prestar atenção nisso. Não obrigatoriamente algum exercício específico vai te causar uma hérnia de disco. Alguns sim, mas a grande maioria não, porque esses específicos, que podem te gerar chances ou maiores probabilidades de você desenvolver uma hérnia de disco, é porque a mecânica deles, o movimento deles é para afetar mais um disco intervertebral, ok? Mas a grande maioria dos exercícios não acontece isso. São alguns específicos. Inclusive eu fiz um vídeo sobre isso, tá no meu canal, são os exercícios abdominais que Odin aprova. Então se você quiser dar uma olhada lá, eu falo sobre a mecânica dos movimentos que causam hérnia de disco. Então é bem interessante. E o segundo fator é que a hérnia de disco está ligada à postura que tu tem. Não obrigatoriamente, se você tem uma postura perfeita sua vida inteira, vai querer dizer que você não vai desenvolver uma hérnia de disco. Eu não tenho como prever isso e nem te dar garantia alguma de que você não vai desenvolver uma hérnia de disco porque a postura está perfeita. Mas se tem algo que vai reduzir e muito, mas assim, ó, muito, as chances de você desenvolver uma hérnia de disco é a postura. É realizar os exercícios com a postura correta. Até, por exemplo, juntando esses 2 fatores, para você ter ideia, o exemplo da minha vida, o desenvolvimento das minhas hérnias de disco, quando eu ganhei elas, eu não fazia nem agachamento e nem levantamento terra. Algo que hoje em dia eu faço e não tenho dor. Então isso é só para você ter uma ideia, ter um exemplo de que não obrigatoriamente é um exercício em específico que vai causar hérnia de disco. São vários fatores em conjunto. Porque como está ligado na postura, o mesmo exercício que eu posso criar um vídeo falando dele, que ele vai te ajudar muito com a hérnia de disco, a reduzir tuas dores, a aumentar tua qualidade de vida, a tornar as tuas atividades da vida mais fáceis. Esse mesmo exercício, que pode te ajudar tanto, ele também pode ser o cara que vai te causar uma hérnia de disco. E isso vai depender da postura. E é isso que eu quero ensinar para vocês, não só nesse vídeo, mas em todos os vídeos que eu fizer. E aí tu me pergunta, qual que é a diferença do desenvolvimento de força para alguém que tem hérnia para alguém normal? Eu te respondo que vai depender do medo que você tem para treinar. Porque assim, ó, eu já passei por isso. E eu sei que se você tem hérnia de disco, ou você tem medo de treinar, de começar o treinamento, ou você vai ter medo de fazer algum exercício, ou vai ter medo de aumentar a carga, ou vai ter medo da dor voltar do nada, e você daí vai ficar neurótico, pensando, ai meu Deus, será que foi exercício tal? Será que é a academia? Será que é o treino? Será que é o não sei o que? Será que foi aquilo lá que eu levantei ali?
Será que foi o exercício que eu fiz que o professor não mandou? Ou será que foi porque eu fiz uma série a mais? Ou será que foi porque eu fiz uma repetição a mais? Eu já passei por tudo isso. Eu lembro que quando eu desenvolvi a hérnia de disco, eu continuei treinando, eu parei de treinar a perna, mas eu continuei treinando o braço. Aí, por acaso do destino, eu machuquei meu ombro, os dois ombros ao mesmo tempo, fiz uma cagada no exercício. Foi erro meu, admito, foi erro meu na época. Aí eu voltei a treinar, eu continuei treinando, só que só perna. Aí eu treinava a perna 3 vezes por semana, pra tu ter noção. Aí eu cansei e parei de treinar por 4 meses. Eu lembro, eu parei de treinar por 4 meses. Quando eu voltei a treinar, eu morava sozinho, fui numa academia nova, era uma cidade totalmente diferente da que eu vivo hoje em dia, e eu tinha comentado com o professor. Na época eu não sabia nada, eu não tinha pesquisado nada, então eu não tinha noção alguma dos exercícios, eu só escutava. Então eu conversei com o professor, eu tenho uma hérnia de disco assim, assim, mostrei os exames, falei que eu tinha medo, que eu não queria fazer exercício tal, não tem o que eu quero, eu tenho que fazer o que deve ser feito e pronto, acabou. Na época eu confiava no professor, então ele ia me explicando os exercícios, me mostrava como cada exercício funcionava e tudo mais. Aí vida que segue, né? Show de bola. Então fui seguindo as recomendações, mas eu sempre fazia com medo. No final das contas, no término do treino, eu tinha medo igual. Então assim, eu fui perder esse medo de realizar os treinos de perna, de realizar exercício tal, só depois, de ter estudado uma cacetada, de ter testado algumas coisas no meu corpo, de perceber com os estudos e a prática, né, o conjunto dos dois, de que eu não sou uma pessoa limitada. Eu não sou um cristalzinho assim que uma encostadinha vai quebrar. Eu não sou tão frágil assim. E não é eu, é o humano, pessoas, o corpo como um todo. É você junto. Só que você tem a dor, então você acha que qualquer coisinha assim, vai quebrar mais ainda e vai piorar tudo. Claro, eu já estive em crise e eu sei que uma viradinha assim pode realmente causar dor. Mas fora das crises, quando você já está treinando, quando você já está fazendo as coisas certas, quando você já está fortalecido, você deixa de ser essa pessoa com aquele medo guardado assim de que te trava. Entendeu a ideia? Quando você começa a fazer tudo, as tarefas de casa, os alongamentos, os exercícios, cuidar da postura, da alimentação, você vai percebendo que você é mais forte, entendeu? E eu também sei que existem pessoas que têm medo do treinamento, dos exercícios, de aumentar a carga, mesmo se não tem hérnia de disco, porque tem medo de ganhar. E eu acho fantástico que a pessoa tenha essa consciência de que pode desenvolver algo, pode vir a causar debilidades. Nos momentos de crise, hoje em dia eu faço tudo, mas nos momentos de crise é algo que é difícil sair da cama, trabalhar é uma merda, que eu trabalho em pé, então eu tenho que me abaixar para pegar um peso, tenho que mostrar coisa tal. Para mim, o trabalho, se eu estou em crise, é uma merda. Por isso que eu tenho a consciência de fazer as minhas coisas, de fazer tudo, porque faz uns 4 ou 5 anos que eu não tenho uma crise. Porque eu não sou louco de desenvolver uma crise de novo porque eu parei de fazer as coisas. Entendeu a ideia? Então eu acho fantástico que quem não tem hérnia de disco tenha a consciência de que pode desenvolver. Só que é interessante que você não tenha medo. Eu espero que você tenha só consciência, porque medo é algo que trava. De tu ficar com os músculos tensos, todo duro assim, porque tu tem medo de realizar um movimento, por exemplo. E esse era um medo que eu não tinha quando eu desenvolvi as minhas, quando eu ganhei as minhas. Eu só tinha 15 anos na época. Era louco da cabeça
Eu era o moleque que tocava a campainha e saía correndo ainda com 15 anos de idade. Então, para você ter ideia, que eu não tinha noção nenhuma das coisas, então eu só queria ficar grande na musculação e não me importava. Eu nem sabia, para você ter ideia, eu nem sabia o que era uma hérnia de disco. Aí, né, ó o que deu. Mas enfim, há males que vêm para o bem. Hoje em dia estou aqui tentando ensinar o máximo de pessoas possível para ensinar o que fazer, né? Se você tem como sair da merda, digamos assim, e para você também não desenvolver uma. E o medo ele vem por basicamente duas coisas: de que você perca algo, no caso de quem tem hérnia de disco, de que se você está sem dor, de que você perca a tranquilidade de estar sem dor. Eu sei porque eu já passei por isso, então eu tinha medo de que a dor voltasse. Ou então você tem medo de algo novo, de se vai dar certo ou não, porque daí você fica naquela expectativa, né? Nas ilusões, digamos assim, no pensamento de que, e se der errado, o que vai acontecer? Mas e se der certo, o que vai acontecer? Aí você fica nesse medo, né, nesses pensamentos, nessa dúvida toda, simplesmente porque você desconhece algo. E eu sei que a grande maioria desconhece o poder da musculação, tanto para te ajudar, quanto para te piorar. Ajudar ou piorar? E até onde eu sei também existem duas formas de tu combater o medo, independente do como esse medo apareceu para você, ou estudando para tu saber que esse medo ele é à toa, ou tu confiando em alguém para te passar as coisas. Eu sei porque isso acontece bastante. Se acontece com você, saiba que não é preconceito. Deus falou que eu preciso fazer musculação, então eu vou confiar nele. E eu vou ficar sem dor porque Deus vai me tirar a dor. Eu sei porque eu participo de alguns grupos de hérnia de disco e o que tem de gente falando de religião, de Deus vai te curar, reza que Deus vai te ajudar. Eu sou o viking e por mais que eu faça a comparação com Odin, Thor, Loki, Freya e todos os deuses da mitologia nórdica, eu não acredito que se eu oferecer um sacrifício humano, eu pegar um louco lá, cortar a garganta dele, botar o sangue que vai estar escorrendo numa tigela, eu bebo um pouco e dessa tigela faço umas marcações na minha cara, no meu corpo, levanto a tigela e ofereço esse sacrifício de sangue para Odin, ele não vai tirar minhas dores. Eu quero que você tenha noção dessas crenças limitantes de você. Porque se você... Crença é algo que você acredita. Se você acredita que Deus vai te tirar a dor, só que tu não faz nada para essa dor sair, entendeu? Que você não está fazendo nada para a dor sair, a dor ela vai parar em algum momento. Por quê? Porque a dor é advinda de algo inflamado no seu corpo. No caso da hérnia de disco é porque aquela região está inflamada e se você ficar paradinho, bonitinho, essa inflamação vai diminuir. E se você acreditar que é porque Deus diminuiu, ela vai voltar em algum momento porque você não retirou o que está causando esse aumento de inflamação. Então é isso que eu quero que você crie consciência. Não estou dizendo que você não precisa acreditar em Deus, não estou dizendo que se você quiser acreditar em Odin, você pode. Se você quiser fazer uma oferenda para Thor, para ele te dar mais força, você pode fazer. Desde que você não acredite que esse é o único caminho que você tem que realizar para que melhore. Este canal serve para que você fique sem medo da forma número 1 que eu falei, que é estudando. Que na real,
Não é obrigatoriamente, eu não estou pedindo para você sair fazendo anotação, não estou pedindo para você estudar a fundo sobre uma hernia de disco, a fundo sobre um exercício, mas eu tento te ensinar da forma mais fácil possível, como se você fosse uma criança de 5 anos, para que você entenda de uma forma realmente fácil, que não seja difícil de você entender da mesma forma que foi difícil para mim. Porque eu tive que ler livros em inglês, não é a minha língua nativa, para descobrir algumas coisas sobre a hernia de disco. E é algo que eu espero que eu não precise fazer você passar por isso, para que seja muito mais fácil para você se livrar dessa maldição. E uma das formas, como eu falei, né? Eu estudei, coloquei em prática, fiquei sem medo porque percebi que dava certo. A forma mais fácil, mais simples que eu encontrei para você desenvolver força sem aumentar o peso, sem abusar do corpo, sem precisar ter o medo de precisar aumentar o peso ou coisa assim, é a seguinte: você vai, a cada semana que passa dos seus treinos, aumentar o número de repetições, em 1 a 2 repetições no máximo, a cada série de cada exercício. A cada semana você aumenta em 1 repetição feita por série. Já explico melhor. Eu vou dar um exemplo porque vai ficar mais fácil para você entender. Então, vou deixar escrito aqui do ladinho. Imagina o seguinte: na semana 1, você vai levantar 10 quilos para 6 repetições para 3 séries. Na semana 1. Na semana 2, você vai levantar os mesmos 10 quilos, então percebeu que você não aumenta o peso, mas você vai levantar para 7 repetições nas 3 séries. Então você aumentou 1 repetição. Na terceira série, na terceira semana, você vai levantar os mesmos 10 quilos, só que para 8 repetições e para 3 séries. E você vai repetindo assim para a semana número 4, para a semana número 5, para a semana número 6, até chegar na semana número 7, que você vai estar levantando 12 repetições. Então você vai na semana número 7, 10 quilos, os mesmos 10 quilos, para 12 repetições e para 3 séries. E por que eu considero esse um dos melhores métodos para tu aumentar o peso, para tu aumentar a força, ou para quem é iniciante, ou para quem não sabe treinar direito, ou para quem tem medo. E mesmo para avançado isso funciona legal. Simplesmente porque você não vai ver. Você vai passar 7 semanas, que dá quase 2 meses. Isso vai ser um processo lento, mas vai funcionar. E ele é lento, por quê? Porque da semana 1 para a semana número 7, você nem vai perceber, mas você vai estar levantando muito mais peso. Sem perceber, porque é lento. É o seguinte, eu fiz uns cálculos aqui para te demonstrar. Lembra que eu falei no começo do vídeo sobre volume de treinamento? Então, o volume de treinamento é o quanto o seu músculo levantou de peso naquele treino. Então vamos supor que tu vai fazer o agachamento com 10 quilos para 6 repetições e para 3 séries. No teu agachamento, naquele treino, você vai levantar 180 quilos e não só 10, porque você fez isso 18 vezes. Né? Ou 6 vezes 3, aí 6 repetições pelas 3 séries são 18 repetições, o que dá 180 quilos, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Então os seus músculos vão entender aquilo lá como 180 quilos. Na segunda semana, que você levantou 7 repetições, vai para 210 quilos. E você nem percebeu, porque você só fez uma repetição a mais. E você levantou 30 quilos a mais.
né? Porque você fez 3 repetições a mais, uma para cada série. E por incrível que pareça, isso significa que você é mais forte, entendeu? Porque você levantou mais peso. E daí você vai fazendo isso semana após semana. Quando chega lá na semana número 7, que você está levantando as 12 repetições, que você nem percebeu, você vai estar levantando 360 quilos, que é o dobro dos 180 da primeira semana. Isso é o dobro de volume do que tu fez anteriormente. E tu nem percebeu, porque foi devagarzinho. Foi devagarzinho, você foi no seu ritmo, você aprimorou a técnica de treino, você treinou mais bonitinho. Nessas 7 semanas, você aprendeu a fazer o exercício da forma mais correta possível. Então você agora vai começar tudo do zero, né? Tu vai voltar para a semana 1 para fazer 6 repetições. Só que agora com mais peso. Só que agora você já está fazendo certo, você já perdeu o medo, já aprendeu a treinar. Então tu vai começar a semana 1, agora, novamente, para 6 repetições, só que com 12 quilos, ou 13, ou 14, que é mais peso que antes. E você vai fazer de boa, porque você conseguia fazer 360 quilos antes. Entendeu? Que vai ficar... Você progrediu de carga, você progrediu volume, você progrediu peso e sem perceber. Então, o desenvolvimento de força para quem tem hérnia de disco vai depender do medo dessa pessoa. Porque o medo vai fazer com que ou tu trave e tu não aumente o peso e tu não faça o exercício que pode ser bom para você, ou que você nem realize o treino. Entendeu? Então tudo vai depender desse medo. Se você for retirando esse medo de pouquinho a pouquinho, de semana a semana, aumentando um pouquinho o peso, descobrindo seus limites, vai chegar num momento que o desenvolvimento de força seu, da pessoa que tem hérnia de disco, vai ser igualzinho ou, se bobear, até melhor do que quem não tem hérnia de disco. Porque você sabe treinar, descobriu o seu limite, sabe até onde pode ir e assim por diante. E eu espero que você tenha gostado deste vídeo, dessas informações todas, das minhas experiências, que eu tive que realizar algumas experiências no meu próprio corpo, perceber as experiências realizadas com meus alunos, para que você se beneficiasse disso. Se você gostou, dá um like, compartilhe esse vídeo, se inscreve no meu canal, ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Tem minhas redes sociais aí embaixo na descrição, me segue lá e nos vemos num próximo vídeo. Que Odin permita que você fique sem dor. Não estou fazendo sacrifícios humanos, nenhum humano foi machucado neste vídeo. Abraço!